Seja bem-vindo. Você está na Educa Web Radio. Fala galera, passando aqui para convidar vocês para conhecerem a Educa Web Radio. A Educa é uma rádio sensacional com uma programação incrível, além de muita informação de qualidade. Aqui você vai escutar o melhor do Classic Rock e os maiores clássicos dos anos 80, 90 e 2000. Dá uma olhada em nosso site para acompanhar a nossa programação. Além disso, temos uma novidade. A Educa Web Radio, a partir deste ano, está com as suas lives, um espaço onde o conhecimento e a troca de experiências ganham vida. Nossas lives são transmitidas pelo YouTube e Facebook, conectando você a uma comunidade de aprendizado e discussão em tempo real. Aqui reunimos profissionais renomados do mercado e professores especialistas para discutir temas atuais, responder suas dúvidas e compartilhar insights valiosos. Para poder acompanhar as lives, siga os nossos canais e ative o sininho para receber as notificações. Para escutar a Educa, você pode baixar o nosso app na loja Play Store ou através do nosso site educawebradio.com.br. E se você tiver uma Alexa, basta dizer: Alexa, tocar Educa Web Rádio. Bem-vindo à Educa Web Rádio. Vem pra Educa. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Educa Web Radio. Para nós sempre é uma grata satisfação tê-los conosco. E hoje nós temos aqui a presença de um grande amigo, um grande profissional, para a gente poder falar de novo, né? De um assunto muito importante nos dias atuais. Viana, vou te chamar de Viana. O nome dele é Alexandre Viana, pessoal, mas vou chamar de Viana. Viana, seja muito bem-vindo aqui na Educa. Para nós, você sabe, é uma grata satisfação ter a tua presença aqui conosco para você poder nos ensinar um pouquinho mais sobre esse tema que nós vamos bater um papo hoje, Viana. Bacana, obrigado professor Fúvio. É uma honra estar aqui, muito legal. Quando você me fez esse convite, eu falei, que isso, é pra já. Legal. Muito legal esse bate-papo, falar desse tema, né? A gente tá em voga, é um tema extremamente relevante e assim, tem muita coisa por vir bacana. Claro. Mas não me chama de professor não, tá? Pode me chamar de Fúvio só, isso, boa. Bom, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre ESG, né? E o quanto que esse acrônimo em inglês, ele está na moda, vamos falar assim, né? O quanto que tem se falado sobre ESG no Brasil e no mundo de uma forma geral, né? Só para dar uma adiantada, ESG quer dizer ambiental, social e governança, já traduzido aqui para o nosso português, né? Agora a questão é que nós vamos bater um pouquinho o papo aqui, é saber o quanto que isso é importante para as empresas de uma forma geral, né? Mas antes da gente efetivamente falar do assunto, deixa eu apresentar o Viana aqui para vocês, pessoal. Eu acho sempre muito importante apresentar o nosso convidado, para vocês terem aí um pouquinho de conhecimento sobre a trajetória. Então, o Alexandre Viana, ele é empresário, atuante no setor de logística reversa e sustentabilidade. Ele é formado em marketing e pós-graduado em gestão de negócios, construiu uma sólida carreira nas áreas de marketing e vendas, onde exerceu posições de liderança ao longo dos anos. Hoje, aos 46 anos, divide seu tempo lecionando o tema no Mackenzie e concentra seus esforços no universo ESG, buscando soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios atuais. Nascido em São Paulo, reside atualmente em Jundiaí, onde continua sua trajetória como referência em práticas empresariais responsáveis e de impacto positivo. Perfeito, doutor Viana? Não, perfeito. Boa, então vamos lá, vamos começar? Bora lá. Eu acho que é legal, como uma primeira pergunta, Viana, você trazer para o nosso público, né, explicar para o nosso público, afinal, né, esse tal de ESG, o que é esse tal de ESG e por que todo empreendedor deveria prestar atenção nestas palavrinhas. Perfeito, vamos lá.
como você bem colocou, ESG, essa sigla, né, que tá na moda agora, e ela nada mais é do que um conjunto de ações que foi pensada ali no começo de 90, depois em algum momento eu dou uma rápida palhinha de como tudo isso aconteceu. Então é um conjunto de ações que a gente estava falando muito de empresa, né, muito dessa questão PJ, mas ela também acaba tendo um repasse para o consumidor final também. Então, a gente pode ser ESG, né? Mas eu acho que agora o foco é a gente falar das empresas. Isso, certo? Boa. E Viana, na sua visão, por que o ESG ganhou tanta força nesses últimos anos, cara? Porque todo mundo fala disso. Todo mundo né? fala Há uma agenda governamental, não só brasileira, mas mundial. Né? Tá certo que o pessoal politiza muito, né? Mas Sim. vamos focar no que é ESG. Por que isso ganhou tanta força nos últimos anos? Verdade. Poxa, é um tema ONU, né? Então aí você já vê o tamanho desse assunto. Na minha opinião, eu acho que ganhou muita força porque à medida que o próprio consumidor, nós como humanos, a gente foi evoluindo, principalmente essas questões de responsabilidade social, responsabilidade ambiental, isso acabou refletindo nas empresas. Então, em determinado momento, a própria cadeia toda, desde lá dos investidores, do board, já existe hoje uma preocupação muito grande em fazer com que a sua empresa, as que não são, começar a se adequar, a entrar nesse mundo, e as que são, a gente conseguir galgar no ranking, porque já existe um ranking disso, e a empresa percebeu que quanto mais incutida ela tiver dentro desse cenário, ela vai posicionando, e isso vai refletir diretamente na marca, em venda, produto, experiência do consumidor. Isso pode trazer, inclusive, uma vantagem competitiva, né, para a empresa. Muito. E traz. A gente já tem alguns estudos que mostram que o consumidor final, quando você vai para o mercado, você tem uma grande variedade, né, de produtos. Ele acaba dando preferência, e hoje ele já está mais crítico, dando preferência a uma marca X que está preocupada com recicla embalagem, que ela tem algumas práticas dentro do ESG, versus outra que não tem. Ele paga até um pouco mais num produto que está dentro já desse cenário do que o que não está. Perfeito. Aproveitando até esse gancho, né, que você já deu um exemplo aí de criação de vantagem competitiva, criação de valor, né, mas de que forma que uma empresa ela pode se diferenciar no mercado, né, além desse exemplo que você deu, no sentido de gerar vantagem competitiva. E gerar vantagem competitiva, pessoal, no sentido, né, que quando a tua empresa ela consegue se diferenciar dos concorrentes, né, ela consegue gerar algum tipo de valor percebido pelo cliente, né, o que a torna com essa tal de vantagem competitiva. Então, no âmbito do ESG, Viana, o que uma empresa ela pode pensar, né? Porque acho que a grande questão pelo menos dos pequenos empresários, né, falar assim, puxa, mas eu tenho que realmente ter um olhar mais atento ao ESG e a começar a adotar estratégias socioambientais dentro da minha organização. Isso de fato vai trazer uma vantagem para a minha empresa? Se sim, que tipo de vantagem que pode trazer? Excelente ponto. Vai trazer como já está trazendo. Então a gente, por exemplo, eu acabei de falar, mas você pode pegar até um exemplo muito fácil, que você pega essa ponta, né, no ponto de venda, que vai acessar lá o consumidor final. Você tem produtos que, por exemplo, as marcas já estão um patamar acima, já estão colocando em prática algumas estratégias de ESG, como, por exemplo, vamos pegar uma qualquer aqui, eficiência hídrica, que às vezes é um simples gesto de colocar um projeto para que você possa captar, né, armazenar a própria água da chuva para fazer N atividades que você pode utilizar esse tipo de água, não necessariamente uma água mineral, né, para consumo. Claro. Então, vai desde de uma pequena
de uma pequena atitude da empresa, até, por exemplo, como eu comentei antes também, hoje os próprios investidores, quando ele vem aqui, grupos de investidores colocar recurso nas nossas empresas, ele já começa a olhar, ele fala, calma, deixa eu olhar aqui o XYZ, e aí ele vai dar preferência para as empresas que já estão ranqueadas no ESG, que já estão fazendo algumas atividades, ou muitas atividades, porque a gente tem algumas empresas, não muitas infelizmente, mas você tem algumas empresas no Brasil, depois a gente pode até falar rapidamente, que estão já muito bem, enquanto a grande maioria ela está ainda começando. Legal, já começou, já existe esse movimento. Mas Isso falando em empresas que é de grande porte? eu acho que de médio, grande e as gigantes. Tá. Não que a pequenininha não precisa fazer, mas às vezes o esforço para ela se adequar é muito menor. Claro. Mas já existe essa movimentação. Então, a vantagem competitiva, só para fechar esse tema, ela vai desde a ponta, ela vai lá, o consumidor final, ele tem uma resposta muito rápida. Então, a marca, ela sente no ponto de venda isso. E ela, nas duas pontas, né? Então, ela sente numa ponta que vem de cima, onde vem um recurso de fora do país, por exemplo, Perfeito. que ele vai optar por empresas que já estão... né, navegando nessa água ESG. Agora me corrija se eu estiver errado, Viana. Uma pequena empresa, né? Porque as grandes empresas multinacionais, entendo eu que praticamente todas, né, elas já possuem áreas de sustentabilidade interna, né? Eles já têm isso embutido dentro dos seus planejamentos estratégicos. Agora, quando a gente tem um olhar para as micro e pequenas empresas, o negócio muda de figura. A gente sabe que na prática a grande maioria dessas empresas não fazem, né, não trabalham ainda, não tem o escopo do ESG dentro dos seus planejamentos. Né? E aí que eu queria a tua opinião. Uma pequena empresa, se ela começar a desenvolver pequenas estratégias socioambientais, né, isso pode atrair a atenção dos clientes dela ou de novos clientes. Né? Isso pode fazer com que alguns clientes se fidelize a ela. Né? E além disso, né? Além de você conseguir captar novos clientes, né? De você fidelizar, claro, não todos, mas uma parcela em função do que você está fazendo, isso é possível realmente? E outra, isso realmente agrega valor à marca da empresa? Agrega. Vamos pegar aqui a gente... dentro da nossa sigla ESG, vamos pegar do meio S, que é de social. Você imagina que tem algumas empresas por aí e elas estão, de fato, preocupadas com alguma causa. E elas vão lá e investem tempo, recurso em projetos sociais, seja ele de capacitação, seja ele de ajuda humanitária, enfim, não importa, que seja social. Perfeito. O mesmo impacto que no ponto de venda tem, quando o consumidor final ele percebe ali que aquela empresa recicla a embalagem, ou que ela utiliza luz solar, por exemplo, o social ele tem um peso muito grande. Então, faz sim sentido a gente pegar o pequenininho, né, o micro, ou a pequena empresa. Às vezes a gente tem até um paradigma de que, poxa, ação social é difícil, é complexo fazer. Não é. Tem pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia, pequenas ajudas, pequenas ações, que vão refletir sim. Dá um exemplo disso para os nossos ouvintes, Viana. O que eu vou até, de repente, por exemplo, ajudar uma entidade do bairro ao qual a empresa está instalada, né, no sentido de oferecer algum curso de capacitação em alguma expertise, né, que a empresa tenha? Esse é um exemplo, que é um exemplo muito legal na área de capacitação. Um outro exemplo, a gente pode pegar, mesmo a pequena empresa, ela acaba gerando algum tipo de resíduo. E olha que legal, aqui a gente já vai meio que converger o social com a primeira, o environment, né, que é o meio ambiente. Então, essa empresa ela pode fazer um gesto social muito simples, que ela pega o resíduo que ela gera, ela vai, por exemplo, chamar alguém daquela comunidade ou daquele bairro para receber esse resíduo e fatalmente ele vai conseguir vender esse resíduo. Então, é um pequeno gesto que a empresa faz e a gente pode multiplicar isso por milhões, que você já localmente consegue fazer. Então, ou seja, né, o fato de você fazer a separação correta, começa daí, né, Viana? A separação correta do resíduo, separar o teu lixo, certo? Do que é orgânico, do que não é orgânico. Perfeito. E dar a destinação correta pode capitalizar a empresa. Capitaliza
e totalmente proporcional, né? Uhum. A gente faz isso, ou deveria fazer, tem gente que já faz isso dentro de casa, e isso influencia, impacta no condomínio que ele mora. Perfeito. E as empresas fazendo isso, elas vão estar não só ajudando alguma causa que ela escolha, que a gente tem tantas por aí, né? Sim, sem dúvida. Dentro do nosso bairro, como geração de recursos, sim. Tanto os recicláveis como os eletrônicos, a gente pode falar depois. Claro. E sem dúvida nenhuma, né? Hoje a gente percebe que, por exemplo, a geração Z, né? Essa geração da molecadinha aí nova, né? Os jovens adultos, eles já têm um grau de conscientização muito maior do que nós, né? Quando a gente tinha 18 anos, 19 anos. Hoje, muitos desses jovens, eles já ficam atentos, né, às empresas que estão praticando o ESG e dão valor a essas marcas e consomem dessas marcas, né? Então tá aí uma ideia de criação de vantagem competitiva, né, para um pequeno empreendedor. Perfeito. Você comentou muito bem. Eu digo que a nossa geração meio que foi culpada de como hoje o cenário de resíduo ele está crítico. Uhum. E sim, essa geração nova e principalmente essa que está chegando, eles já nascem com a cultura do ESG, né? Uhum. A gente teve que entender, teve a primeira onda de ESG, que se em algum momento eu posso comentar aqui, existiu, quando se criou essa movimentação lá nos anos 90, ela não emplacou. Ela foi emplacar depois de 20 anos. Uhum. Então, tem uma geração que ela já nasce com isso praticamente dentro do celular. Verdade. Então, ela já vê os pais separando dentro de casa. Tem algumas escolas que já têm essa política, visão, essa política, e traz para o aluno. Poxa, como é importante você separar o lixo aqui na escola, na sua casa, o eletrônico, tem a destinação correta a se fazer. Então, de fato, essa geração ela nasce com esse conceito que a gente está lutando para trazer engajamento, para trazer essa onda mais forte de ESG. Essa geração já vem com isso na mão. Agora, Viana, você já se deparou com alguém falando assim para você tentando explicar da importância dela fazer a separação e a destinação correta, e a pessoa fala, nossa, mas eu gero tão pouco resíduo, isso vai fazer a diferença? Já. É comum a gente, principalmente quando você comentou um pouquinho atrás das pequenas empresas, isso é comum, mas quando ela, na prática, eu falo, poxa, mas me fala um pouquinho do teu negócio. Aí eu vou dando alguns exemplos, que aí a gente vai pegar eventualmente um resíduo de TI, um resíduo eletrônico, que às vezes pode ser até um ar-condicionado que ela trocou, alguma, né? Os recicláveis. Quando você soma tudo isso, você tem mensalmente, vamos chamar assim, você tem um valor X. E aí quando você multiplica esse valor X por 12, só para a gente chegar você constrói o número, daqui a pouco você banca uma pequena confraternização, você faz alguma melhoria, alguma coisa, oriundo de valores vindos do resíduo. Né? Então, perfeito. Total. Não, perfeito, Viana, perfeito, né? Essa tua colocação aí, ela é muito bacana. Agora, você comentou, né, da questão da separação dos resíduos, mas quais outras ações simples, né, e baratas que as pequenas empresas, os pequenos empreendedores já podem adotar para reduzir o impacto ambiental ou até mesmo o impacto social que porventura ele esteja causando, Viana? Perfeito. Eu vou falar duas aqui que a gente que é extremamente fácil de implementar em qualquer empresa, em qualquer segmento, em qualquer tamanho. Por exemplo, a gente vive numa era onde estamos imprimindo cada vez menos, e isso é uma boa notícia. Então, uma ação que visa ali uma economia, você cria lá uma meta, a gente quer economizar 30% de impressão de papel por mês, e você vai batalhar por essa meta. Então você está reduzindo o teu consumo de papel. Já é uma. No final do mês, ela vai ter um resultado? Vai. E uma outra super simples que também eu costumo falar, que ela está na nossa cara ali, até desde a recepção da empresa até o administrativo, é o próprio copinho plástico. Quando você deixa de colocar aquele copinho plástico, porque inclusive esse plástico ele é um problema para o meio ambiente. Ele não é biodegradável, não. Por mais ele demora para se decompor no meio ambiente, ele demora na natureza. Muito, ele demora muito. Só o fato de você tirar e colocar alguma outra solução, então internamente você
coloca lá uma canequinha, né? Como essa aqui maravilhosa que eu ganhei hoje aqui para os colaboradores. E na parte de fora você pode colocar uma solução de um copo, aí sim, um copo diferente, biodegradável, mas só de 2 pequenas ações eu garanto que no final do mês, quando você mensura 30 dias e depois vezes 12, você já vai conseguir você já tem um resultado. E gerou impacto. Um impacto, Gerou. Perfeito. Pô, você falou então da redução do uso de papel, né, de impressões, a redução de copo plástico. Mas, puxa, né, eu vejo algumas iniciativas de empresas, Viana, por exemplo, substituindo lâmpadas antigas, né, por lâmpadas de LED, que tem uma eficiência energética melhor e gasta menos. E gasta menos. Sim, né? sim. Outra coisa que eu vejo também muito no mercado, o pessoal usando redutores de vazão, quer seja de torneiras, né, de vasos sanitários, né, para não consumir muita água, né? Eficiência hídrica. Isso. Isso aí é uma peça, assim, uma peça, um devicezinho que você encaixa nas saídas e a gente pode trazer isso também para nós, né? A gente coloca lá na entrada, tem empresas especializadas nisso, onde você meio que tira o ar do encanamento da água que chega da rua. Então você fatalmente reduz o seu consumo. Então, reduz a tua conta. Reduz a conta, você otimiza, né? Que legal. Isso é muito legal. Eu vou até aqui falar uma coisa, né, que eu particularmente tenho aqui na empresa, que é a energia fotovoltaica. Muito bom. Então hoje a geração, toda a energia que nós estamos utilizando aqui é energia limpa. Olha só. Né? Então o sistema que eu instalei, ele é suficientemente, ele gera a energia necessária para alimentar para tudo, né? E isso, obviamente, não é uma coisa simples e barata, mas, viu, pessoal, uma coisa que até a gente pode falar, né, Viana, para as pessoas que estão escutando. Cara, isso se paga. É o que eu ia falar. O que eu fiz? Eu não tinha dinheiro para comprar à vista, eu financiei. Com o valor da parcela, eu pagava com a economia que eu tive da luz. Ou seja, não pagava praticamente mais, tanto que o valor da minha conta mensal hoje é em torno de R$80, né? Então, e eu pagava em torno de R$700, Viana. Então, só essa economia, eu pagava, ela paga o eu projeto. paguei a prestação. É isso. E depois lá dos 4 anos que eu financiei, cara, o sistema tá pago. Tá pago. E você... Além de valorizar a tua residência. Né? Isso aí é um ganho duplo, né? Você tem a parte financeira e você, em determinado momento, passa a utilizar só energia limpa. Então, assim, poxa, tá fazendo sua parte? Muito bom, muito bom. Pô, isso é sensacional, né? Então vejam, né, pessoal, quantas coisas que dá para fazer, né, Viana? Começar assim, não precisa, porque muito fala, não, porque precisa de grandes investimentos. Por onde eu começo? Fotovoltaica, tudo bem, é algo mais caro, mas tem tantas outras coisas, como o Viana falou, né, que cada um pode fazer, não precisa ser uma empresa, pode começar em casa, né, que você já vai sentir no bolso, né, sentir no bolso positivamente falando, você já vai ter uma redução aí de algumas despesas que você tem. E Viana, a gente estava falando um pouquinho de logística reversa, né? E também outro assunto que se fala muito hoje é o tal da economia circular, que eu entendo que seja de suma importância para as pessoas, para a sociedade e para as empresas também. Você poderia explicar para nós um pouquinho o que é a economia circular, né? Como que isso que funciona? Você poderia até atrelar um pouquinho com o que você faz na tua empresa, né? Que eu acho que é legal, já pega o gancho, assim você já também faz o jabá da R3, né? Que é muito bacana, né? O trabalho que você desenvolve, né? Para as empresas de uma forma geral. Então já pega o gancho e manda bala. Vamos lá. É muito bom. Economia circular nada mais é do que a gente prolongar a vida de um produto, porque basicamente todo produto ele tem um tempo, né? Ele tem ciclo de vida, né? Um ciclo de vida, um começo, meio e fim. Então, assim, trazendo agora, como você bem colocou, para o nosso negócio, né? Que a R3 ela é especialista em logística reversa, principalmente de eletrônicos. Logística reversa como um todo, mas o carro-chefe são os eletrônicos. Isso tem um nome no mercado, né, Viana? Que é o lixo eletrônico. Lixo eletrônico, sucata digital. Mas, por exemplo, falando de economia circular, então você imagina que a gente pode fazer uma coleta, por exemplo, numa empresa grande de notebooks. Vamos pegar aqui um produto que ele é muito comum, porque ele está no coração de toda empresa, precisa de computador. Ele passa por vamos falar que eles estão funcionando. Ele passa por um processo de destruição de dados, de acordo com a LGPD, tudo mais. A gente revitaliza ele
e volta ele para o mercado por um preço extremamente menor. Revitaliza, você diz, é dar uma manutenção, ver se está tudo em ordem, limpeza, esse tipo de coisa. Dá uma garibada. Uma garibada, exatamente. Porque e põe no mercado a um preço muito inferior do que um novo. Porque normalmente a gente pega, uma parte disso tá detonada, né? Tá feia, tá com adesivo e tal. E então a gente dá essa sobrevida. Perfeito. Então um produto que eventualmente duraria 4 anos... E é muito comum isso no mercado. A gente vai lá e garante 6, 8 anos para esse produto, dá uma sobrevida. Legal. E eu estou dando um exemplo do notebook, mas isso serve para qualquer produto que a gente está falando aqui. Um microfone, uma mesa de som, um ar-condicionado, uma televisão e daí para frente. Então, economia circular é meio que a gente ganhar... Reutilizar, né? Reutilizar. Dar mais vida para esse produto e a gente volta ele para o mercado, inclusive com um preço mais acessível. Quem não deve estar gostando muito dessa história aí são os grandes fabricantes, né? Porque, pessoal, a gente sabe, existem algumas estratégias que, por exemplo, tem uma que é a tal da obsolescência, né? Então, algumas empresas, né, alguns produtos, ele tem um tempo de vida. Perfeito. Né, Viana? Perfeito. Porque, como que funciona isso, né? Por exemplo, uma televisão. Televisão, em média, ela dura o quê? 4, 5 anos. Aí ela começa a apresentar um defeito. Hoje em dia, os técnicos, não é como antigamente que o cara identificava lá o componente, ele ia lá, trocava aquele componente. Hoje não, deu problema na placa, tem que trocar tudo. Pô, o preço da placa é praticamente o preço de uma TV nova. Você não vai mandar arrumar, você fala, não, vale a pena. Exato. É uma TV já velha, né? Eu não vou gastar o valor para arrumar quase de uma TV nova. Eu vou jogar fora isso aqui e vou comprar uma nova. Mas isso é meio que uma estratégia das empresas, né? Estratégia de obsolescência do produto. Sim. Né? Eles fazem de propósito. Se você fizer uma televisão que dura 40 anos... Como antigamente, né? Antigamente. Pô, a empresa fala, como que eu vou fazer? Né? Como que eu sobrevivo? Né? E então é aquilo que eu estava dizendo, né? Tem algumas empresas que talvez não estejam gostando, mas isso para a sociedade é uma coisa maravilhosa, né? Porque isso traz a sobrevida no produto e faz com que a gente não descarte toda hora os produtos, né? Exato. E além do mais, você passa a consumir de maneira mais eficaz. Então, uma vez que você não comprou um novo, você está deixando de gastar dinheiro com aquele novo, você está dando chance de usar um seminovo. Então, assim, você está aumentando o tempo de vida daquele produto. Então, é um consumo consciente, vamos falar assim. E isso tudo você faz lá na R3? Tudo. Essa é uma das caixinhas que a gente faz. Aquele produto que não tem como ser recuperado, né? O que vocês fazem com aquele produto? E é o que a gente estava falando agora, né? A famosa sucata digital. Porque eventualmente ele vai quebrar mesmo, como você falou, dependendo da placa-mãe, dependendo do produto eletrônico. Quando ele quebra, ele não tem mais conserto. Certo. Aí ele vira uma sucata eletrônica, um lixo eletrônico. O que a gente faz? Existe sim uma maneira certa de fazer isso, que é a destinação final desse produto. Então a gente coleta esse produto nas empresas em quantidades maiores, traz para dentro dos galpões para fazer toda a desmontagem. Então, na essência, aquele produto, aquela televisão, um notebook, um ar-condicionado, na essência, como a gente desmonta, ele volta a ser matéria-prima. Então a gente separa todinho ele. Perfeito. Então, ele vai virar plástico para cá, alumínio para cá, placa para cá, fio para cá. A gente separa todo para fazer depois a volta dele para a usina, que é onde vai fundir tudo de novo e ele vai voltar para a cadeia. Perfeito, perfeito. E Viana, vamos falar um pouquinho de responsabilidade social corporativa, que é o pezinho, né, o S do ESG. Perfeito. Né? Quando a gente fala de responsabilidade social corporativa, nós estamos falando de práticas sociais que uma empresa, né, pode fazer. No teu entendimento, né, de que forma que essa empresa, você até citou agora há pouco um pouco disso, né? Mas de fato, o que o empreendedor pode fazer, né, junto com a sua equipe para melhorar, né, a qualidade, vamos falar assim, a qualidade de vida da sociedade de uma forma geral? Claro que ele não vai salvar o mundo, não é nem objetivo, mas de que forma que uma empresa pode ajudar, né, a sociedade com práticas de responsabilidade social? Boa. Esse agora vamos para o S, né, do ESG. Existem algumas formas, mas veja, tem algumas
pequenas ações que são até corriqueiras nas empresas quando elas se propõem a fazer, não são todas, claro. Mas que... Então, vamos pegar aqui uma... Eu gosto muito dessa parte de conhecimento, de você poder ajudar na capacitação. Então, acho que toda empresa que tem lá uma linha, né, um produto ou um serviço, ela detém conhecimento sobre aquele produto ou serviço. Ela pode se propor a passar este conhecimento de forma gratuita para um grupo de pessoas, talvez numa situação mais delicada. Uma situação vulnerável. Vulnerável. Né? Então ela está ajudando, daqui a pouco ela está dando chance para uma pessoa extremamente vulnerável voltar um pouquinho, começar a se sentir útil, passando o conhecimento, daqui a pouco ela usa esse conhecimento para começar a agregar valor e fazer alguma coisa, vender alguma coisa. Então, isso é uma das maneiras. Uma outra maneira, por exemplo, você tem maneiras até mais simples que elas identificam também algum grupo de pessoas também, e ela pode dedicar lá 1, 2, 3% da sua... Vamos falar agora de se fosse um produto perecível, por exemplo, e ela faz uma doação para uma determinada ONG ou para uma determinada sociedade ali, um bairro mais carente. Viana, pelo que eu entendi, então, quando a gente fala de responsabilidade social, nós estamos falando de atitudes voluntárias, certo, da empresa? Basicamente, sim. Okay. É onde você doa você se doa um pouco, doa conhecimento, doa tempo. Legal. Não necessariamente produto, né? Então, você falou de, por exemplo, uma empresa que pode, por meio da expertise que ela tem, transferir esse conhecimento para algumas pessoas do bairro ao qual ela está instalada, né? Além disso, você vislumbra mais alguma coisa? Sim. Agora, a gente estava falando aqui, me veio uma outra, que aí é uma ação bem forte, que está acontecendo muito agora, que é a questão dos plantios. Então, por exemplo, tem uma questão que depois talvez a gente possa falar um pouquinho, que é a compensação de carbono. Que aí a empresa ela meio que consegue equilibrar e compensar todo aquele carbono que ela gerou, né, seja eletrônico, seja todo tipo de resíduo dela, ela compensa aquilo com plantio de árvores. Tá. Não necessariamente só para isso. Você tem empresas que se prontificam, falar, poxa, a gente... Hoje, no Brasil, no mundo, a gente precisa de mais árvore. Né? O planeta está gritando. Então, empresas se prontificam a falar, poxa, tem uma área aqui que pode ser da empresa ou em parceria com outras, e juntam um grupo de colaboradores das duas empresas, a gente presenciou isso recentemente, e foram lá e fizeram um plantio de 300 mudinhas que vão, em algum momento, fazer uma diferença bacana. Então, esse é um outro tipo de responsabilidade social com um impacto altíssimo. Explica para nós, então, um pouquinho do carbono, quando você fala de carbono, né? Você está falando de crédito de carbono, certo? Exatamente. O crédito de carbono, para quem está acompanhando, recentemente, agora tem 2, 3 semanas, que as primeiras leis foram assinadas. Então, a gente está em vias de regulamentar todo o mercado de crédito de carbono no Brasil. Falta muito pouco. Acho que as empresas deste segmento já estão preparadas, prontas para operar. Tá. Falta pouca coisa, mas eu acho importantíssimo hoje que a gente não... mas então já que não está 100%, eu vou esperar. Não, você não precisa esperar. Tá. Como eu falei, tem uma prática que a gente chama de compensação de carbono. É uma prática extremamente simples e fácil, que é basicamente você compensa o teu carbono, porque todos nós geramos carbono. A empresa, numa proporcional... Quando você fala maior. carbono, só para os nossos ouvintes entenderem, quando você fala assim, eu gero carbono, estou dizendo que eu estou gerando um impacto ambiental. Impacto ambiental com o teu Tá. consumo. Então, tudo aquilo que a gente vai semanalmente, mensalmente no mercado, compra um monte de coisa, você acaba gerando aqueles resíduos. A gente está gerando carbono através da eletricidade que você gasta, da tua geladeira, do gás, do ar-condicionado. Então, tudo que a gente carro acaba... que você O usa. carro que você usa. Perfeito. Tudo isso você empurra o carbono para o meio Você está ambiente. gerando carbono. Então, existe no mercado uma forma de você compensar esse impacto que você está causando ao meio ambiente. Perfeito. E uma dessa resolução é você fazer algum tipo de ação no sentido de plantar árvores. Mas acredito que não seja só isso, né, Viana? Não é só isso. É que a maneira mais eficaz essa. de se fazer isso hoje, porque na verdade o que você tem que fazer para equilibrar o carbono é gerar oxigênio. Tá. E a principal maneira hoje de se gerar o oxigênio é via plantio. Agora a pergunta, hein? Pergunta E não é de pegadinha, hein? Não é pegadinha. Como
como que eu calculo o impacto que eu gero? E como que eu sei quantas árvores eu tenho que plantar para compensar aquele impacto que eu gero? Muito boa pergunta. Eu vou trazer essa resposta para o âmbito corporativo, que é mais fácil, mas que você imagina que é a proporção. É só a proporção que é maior. Existe uma coisa que as grandes empresas já estão, algumas, né? Infelizmente, já estão fazendo, que é o inventário de carbono. O que é esse inventário de carbono? É basicamente entender ali que eu tenho uma empresa com 100 colaboradores, o que eles consomem, o que eles fazem, quanto que a minha empresa gasta de luz, quanto que a minha empresa gasta com combustível, viagem de avião para outros lugares, para fechamento de negócio, todo o consumo da minha empresa, você consegue mensurar isso preenchendo o inventário de carbono. Ele não tem nenhuma pegadinha, ele é inclusive fácil, porque é um grande questionário que você vai preencher, e isso no final das contas vai te dar o teu consumo em metros cúbicos de carbono. Claro que esse inventário ele tem que ser feito, tem empresas para fazer isso, né? Se você colocar todos os dados só, você tem uma parte, e aí você tem lá empresas especializadas que conseguem entender tudo o consumo da empresa, e aí ele converte, é uma conta padrão que você faz, que você converte os metros cúbicos consumidos para entender impacto ambiental. Impacto ambiental, o que você precisa gerar de oxigênio futuro, porque você está plantando hoje, daqui 2, 3 anos essa mudinha vai virar uma árvore. E aí você consegue mensurar isso na empresa e em casa também, né? Uma coisa que eu já vi, Viana, por curiosidade, né, até para complementar o que você está falando, eu sei que na internet, de uma forma geral, né, se você pesquisar lá no Google, colocar assim, calculador ambiental, tem um monte de site que fala lá, por exemplo, eu ando de carro 3 vezes por dia, em média 3 horas em cada dia, né? O meu carro é a gasolina ou é a diesel, não sei o que lá, né? E ele faz a conta, né? Ele já te entrega o resultado. Não só de carro, mas tem de consumo de energia, enfim, tem uma série de itens. Você consegue fazer esse inventário de carbono que as empresas vão muito em breve ser obrigadas a fazer. Você consegue fazer em casa. E de fato você tem na internet isso para preencher, e você saber, mesmo que não seja obrigado, você consegue entender o teu impacto ambiental e fala, poxa, bacana, o impacto assim, o que eu vou fazer para minimamente neutralizar esse impacto meu da minha família? Então você dá para fazer isso. Faz essa compensação. Que bacana, que bacana. Agora, voltando ainda um pouquinho para a responsabilidade social, Viana, vamos entrar num assunto aqui que é um tanto quanto meio que complexo, né? E que já hoje em dia eu considero que não é mais um tabu, antigamente era. Estamos falando de diversidade e inclusão, né? Como que essas prática de diversidade, né, de inclusão dentro da tua organização, se encaixa dentro da realidade de um pequeno negócio? Porque as grandes empresas, elas praticam isso, certo? Eles têm políticas de inclusão, de diversidade, mas os pequenos não, né? Como que você vê isso, né? Você entende que isso é possível ser feito por pequenas empresas? É possível. Aí a gente está entrando num mérito bem de se o dono, o diretor daquela empresa, se ele quer fazer isso. Porque muitas empresas, infelizmente, elas dizem que fazem e dizem que são, mas não são. Não são. Isso tem o nome, né? Tem. Qual que é o nome disso? Greenwashing. Greenwashing, né? Greenwashing. Ou no caso social, washing, né? Porque no caso é uma responsabilidade social. Exatamente. Mas é isso. Você acaba... Porque é legal fazer uma ação social, é legal ter responsabilidade social, mas na hora do vamos ver, tem empresa que só quer... talvez só canta de galo. Só canta, ela só quer os louros. Aí você vai ver lá dentro da equipe dele, uma equipe que 100% de homem, mas então você não tá pertinente aí o teu discurso. Então é possível sim, e é simples, de novo, como a questão da compensação do carbono. Hoje, fazendo 2, 3, basta você olhar para o teu quadro de colaborador, fazer 2, 3 ações, você pega uma empresa bem pequenininha, ela pode ter lá dentro daquele quadro a diversidade. Claro. Né, e a equidade também, né, Viana? Outro dia eu estava lendo um pouco mais sobre isso, né? E só para você ter uma ideia, eu acredito que você tenha esse número em mente, né? Mas em média são 8% apenas de mulheres ocupando cargos executivos, cargos, né, de diretoria nas empresas no Brasil. 8%, ou seja, 92% são homens. São homens.
né? E obviamente que não existe equidade nenhuma nisso, né? E isso, claro, que traz uma série de outros problemas. A gente está falando só de equidade em termos de gênero, né? A gente sabe também que tem uma falta de equidade em termos salariais. Muito se fala, né? Que a mulher ocupa o mesmo cargo que o homem, mas ela ganha menos que o homem. O que é um absurdo, pelo menos do meu ponto de vista. Eu concordo com você. Como que resolve essa situação? Veja, por exemplo, vamos pegar exatamente esse exemplo que você deu. De novo, a gente vou colocar essa decisão na mão ali dos diretores e dos empresários, porque eventualmente ela vai passar, se você quiser trazer essa equidade ou equalizar, ou vamos supor que você tem ali 10 diretores, e mesmo que seja 6 e 4, por exemplo, você vai ter 4 mulheres e 6 homens, mas de fato a maioria esmagadora é homem. Vai estar diferente esse salário. Então, assim, legal, vamos equilibrar aqui, vamos equilibrar. Pô, vou aumentar, vou ter um investimento maior em colaborador. Tá bom, vai ter. Mas você quer equalizar ou não? Então, é assim, é fácil de fazer. Aí tem disposição, tem uma série de coisas. Ou seja, né, o dono do negócio, né, o empresário, ele tem que se conscientizar da importância desse tema e tem que efetivamente começar a praticar isso dentro da empresa dele. Né? De forma a equacionar, quer seja a questão salarial, quer seja a questão de gênero, quer seja a questão racial, quer seja qualquer idade. A idade também. Né? Então, parte da pessoa, né? O cara tem que querer, senão a coisa não vai acontecer nunca. Ali, assim, o primeiro passo, ele pode já brifar lá a diretora, gerente, não importa o RH da empresa dele, já vem da contratação. Ele pode, a partir daquele momento que, poxa... Estabelece, né, uma diretriz. Decidir ser, vou equilibrar mais, ele já começa a contratar, não importa se é analista, em qual área, ele já vai contratando equilibrado. Você sabe que você me fez lembrar... Cara, eu assisti há muito tempo um vídeo da Tânia Consentino. Hoje a Tânia, ela está na Microsoft. Se não me engano, ela assumiu a superintendência da América Latina da Microsoft, né? Porque até então ela era presidente da Microsoft no Brasil. Mas antes disso, ela era CEO da Schneider. E eu lembro que eu vi um vídeo dela, cara, nunca me esqueço disso, que ela começou a introduzir essas políticas, né, de responsabilidade social dentro da Schneider, porque eles não tinham praticamente nada. E o percentual de homens em cargos de liderança dentro da Schneider era muito alto. E ela tinha uma dificuldade enorme. Mas aí ela estabeleceu, como ela queria um resultado muito rápido, em termos de equilíbrio, ela começou a estipular cotas de contratação de mulheres. E atribuiu o cumprimento dessas cotas com bônus nos salários dos executivos. Eu acho que isso não é a forma correta de se fazer. Claro que isso é correto se você quiser alcançar um retorno rápido, né? Claro, porque se eu sou executivo, aí vem ela, não, se você conseguir completar aí, cumprir com a cota estabelecida de contratação de mulheres, você vai receber X reais a mais no teu salário. Opa! Você vai acelerar. Você tem a cenourinha na mão, você vai acelerar, não deveria, porque o ideal é você praticar, né, Viana? E até queria te escutar um pouquinho sobre isso, praticar uma política interna de mudança de comportamento, né, de mudança de mentalidade. E isso a gente sabe que não é fácil, é uma mudança de cultura da empresa, não é uma coisa simples de se fazer, porque quem está no poder, né, nas empresas, é a veiarada, somos nós, né? Geração X, não é? A grande maioria dos líderes, né, dos CEOs tem 50 anos, 55 anos, 60 anos. Claro, tem empresas que têm jovens, né, 40 anos, geração Y. Tem muita gente da geração Y. Startups, você baixa essa faixa etária. Baixa ainda mais, mas grandes empresas são os tiozões, não você, eu, né, que você é bem mais novo que eu, né, minha geração, pessoal de 50, 55, 60 anos, 65 anos, é eles que estão, né, dirigindo as empresas e ainda tem uma mentalidade um tanto quanto retrógrada, né? Tem. Infelizmente, isso passa por uma questão cultural, porque a gente trazendo exatamente para essa geração, quer queira, quer não, ainda é, né? É uma geração extremamente machista. Verdade. Então, isso reflete diretamente quando ele lá, você falou, o CEO... Na cultura, então, né? A cultura. Então, os meus vice-presidentes todos são homens, talvez para a maioria dos diretores, aí depois no gerencial começa a equilibrar. Mas tem que vir de cima para baixo. Perfeito. Tem que ser top-down isso. Então, a partir do momento que esse CEO, ou até os donos, né, que seja uma empresa familiar ou não, ela traz isso para o primeiro escalão, ela começa a trazer esse equilíbrio, aí
Aí você começa a fazer, né, como... A aí equidade. você não precisa nem de meta, né? Sim. Você começa a trazer essa equidade na contratação e como briefing lá para o RH, para que cada vez vai equilibrar. Em algum momento esse equilíbrio chega. Perfeito. Mas tem que... É o primeiro passo, É né? o primeiro passo, Que né? ele precisa, ou ele ou eles, né? Aham. E eu entendo, né, Viana, que a coisa tende a melhorar um pouco nesse aspecto a hora que essa velha guarda, né, For cair fora. pendurando a chuteira. Cair fora. Sem né? dúvida. Porque aí quem assume é a geração Y, certo? Que é o pessoalzinho aí de 30 até 40, eu não sei direito aí a faixa, né? Mas é de 30 a 40 anos, alguma coisa assim, 40 e poucos anos, né? Então a geração X cai fora, vai jogar bingo, vai pescar, né? E entra essa geração que tem uma cabeça mais aberta, né? Uma cabeça mais responsável, Sim. né? Socialmente falando, né? Sim, sim. E bacana, isso é fato que vai acontecer, não tem como fugir disso. Eles já vêm com essa próxima geração, ela já vem com isso, com a ideia, né? Uhum. Porque a geração anterior, tem muitos que vão falar assim, não, o meu jeito é esse, eu sou machista mesmo, meus dois diretos ali, todo vice-presidente, é tudo homem e pronto, acabou. Eles ainda têm até essa relutância, né? Para ceder um pouco em relação a isso. Sim. E essa próxima geração já vem com isso incutido. Boa. Ele já pensa nisso, ele já tá dentro, né, do DNA. Então é questão de tempo das coisas eu começarem acho, a eu melhorar. acho. Show. E Viana, você acredita que é possível gerar lucro e impacto social positivo ao mesmo tempo? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Muita gente me pergunta isso, até a própria... Você tem outros players no mercado, mas a própria R3 é um exemplo disso, né? A gente presta um serviço dentro do cenário de meio ambiente, né? Mas trazendo causa social junto. Então, por exemplo, a gente tem lá um projeto que é um projeto de livros, né? Então a gente tem lá uma coleta que a gente faz na casa das pessoas de livros que não se usam mais e tal. E daqui a pouco a gente transforma isso em parte doação, parte bacana, mercado circular e uma parte, quando ele está muito detonado, ele vai para reciclagem. Tá. Mas é possível você colocar com algumas práticas de ESG, você consegue trazer lucratividade, principalmente, e aí, de novo, é proporcional ao volume de resíduo que as empresas geram e determinadas quantidade de ações sociais que elas fazem. Quando você junta isso num bolo só, você pode trazer, você vai mexer no lucro ali. Você consegue criar ali, inclusive, uma linha de receita que não existia. Perfeito. Viana, vamos falar um pouquinho do outro pezinho do ESG, a governança. Essa tal de governança, né? O que quer dizer isso, Viana? Explica para o nosso público. Vamos lá. Né? Eu sei que tem a ver com ética, com transparência, né? Transparência no sentido de você comunicar, né? O que você faz na tua empresa para a sociedade de uma forma geral, né? Para os seus stakeholders de uma forma geral. Mas explica um pouquinho para nós o que é essa tal de governança corporativa. Boa. Vamos lá. A governança, ela é talvez ali das 3 letrinhas é a que menos aparece, né? O patinho feio, mas ela tem uma importância grande dentro do contexto. Porque a gente estava falando realmente aí dos stakeholders, por exemplo, e de transparência, né? Hoje é muito importante, quanto mais transparente é o seu dado, de novo, a gente vai cair naquela questão de ter uma marca que traz solidez, que traz confiança para o seu consumidor. Então, quanto mais transparente você tiver com os seus dados, não só para os stakeholders, como para o mercado, você mostrar o que você está fazendo, você falar que você traz algumas ações ESG que de fato você traga e mostre o que você está fazendo, né? O andamento daquilo. O impacto ambiental, porque hoje é possível a gente mensurar, você tem software, você tem maneira, inclusive a gente trazendo a IA junto, hoje é possível você mostrar o que você está fazendo e isso vai trazer só benefício. Então, dentre as coisas da governança, por exemplo, a transparência é uma delas. A ética em negociações, você procurar passar para o teu time ali que, poxa, qualquer corrupção ele vai acabar de um jeito ou de outro denegrindo o negócio.
em algum momento vai ser ruim. Então, procurar ser mais ético possível. E aí, de novo, né? É você instituir uma política dentro da tua empresa. Não deixa, é isso. Uma diretriz, uma normativa. É normativa. Então você vai criar ali o seu, como se fosse um guideline, né? Você tem ali as 10 regrinhas, as 20, as 30. E aí dentro daquilo, se todo mundo te conseguir olhar aquelas 30, 20, 10 regrinhas para o negócio... E cumprir, né? Cumprir, exato. Não adianta você colocar no papel que é lindo, bonito, pôr e na parede, né? A paisagem. Colocar lá, o pessoal bate, olha que legal, bonito, mas fica por isso. Tem que pôr em prática. Exato. E para pôr em prática, como faz? É bater o bumbo? Bater o bumbo é treinamento. É treinamento, é palestra. É palestra, é treinamento, porque uma vez que você... Acho que a palavrinha é engajamento, né? Uma vez que os teus colaboradores, não importam se eles são 5 ou 5 mil, uma vez que eles entendam, tá, mas por que eu tô colocando essas 10 regrinhas? Por que eu tenho que seguir isso, né? E aí você vai chamar, você vai fazer uma palestra, porque não vai ser em uma. Mas se você faz uma palestra, você faz um treinamento, você traz uma pessoa de fora, e aí você começa a colocar informação, porque a ficha vai começar a cair. E quando esse colaborador ele entende o porquê ele tem que fazer aquilo, ele começa a fazer já no modo automático. Aí a gente está ganhando um nível muito legal de governança corporativa. Não, e outra, né, Viana? A partir do momento que você, por exemplo, você tá trabalhando dentro de uma empresa que tem esse tipo de política, que tem esse tipo de comportamento, né? Política que eu digo de você realmente envolver os funcionários dentro das práticas, né? ESG, cara, e o cara está engajado, o cara se sente bem na empresa, né? E acredito eu, isso é fato. Quando o cara se sente bem trabalhando numa empresa, ele se doa. Ele vai produzir mais. Sim. Né? E então, quer dizer, se você, por exemplo, eu sei que um dos pontos da responsabilidade social corporativa é de você, de repente, oferecer algo a mais para o teu colaborador, para o teu funcionário, além do que institui a lei, né? Além de uma convenção coletiva de trabalho. Mas aí um cara que não sabe pensar direito estrategicamente, fala assim, pô, o Viana é meu funcionário, né? Pô, eu vou pagar a faculdade para ele? Eu vou gastar uma grana nisso. Mas se ele for um cara inteligente, eu falo, pô, peraí, o Viana, puta cara esforçado, eu vou pagar a faculdade para ele, né? Eu não precisava fazer isso, não está no meu acordo coletivo, tal. Pô, onde que o Viana vai arrumar um emprego que vão pagar a faculdade dele? O Viana pensando agora, né, gente? Então o Fulvio está me pagando a minha faculdade, cara, que legal, puta, que empresa legal, nossa, como eu gosto do meu trabalho, nossa, eu chego motivado todo dia, é o que você falou, né? Ele vai produzir mais. Ele produz mais. E aquela produção a mais, obviamente, que se torna um ganho para a empresa, ela capitaliza. Exato. Então, quer dizer, o cara está pagando a faculdade, mas ele provavelmente está empatando ou está ganhando mais em função da dedicação. Com certeza. Daquele cara, né? Com certeza, porque isso aí vai gerar pertencimento, né? E de fato, esse colaborador, e a gente sabe disso, quando a pessoa está motivada, ela trabalha melhor. Veste a camisa. Ela veste a camisa, ela trabalha melhor, mais motivada, ela vai produzir mais. Isso, a gente falando de uma pessoa. Se você fizer vezes 50, 500 né? Você, de fato, investiu numa faculdade, investiu num curso, mas você, em outra ponta, talvez você está ganhando vezes bem mais, 10, é verdade. Muito mais. E aí é que entra aquilo que a gente conversou logo no comecinho, a tal da vantagem competitiva. Exato. Né? Muito. Ganho de mercado, sabe, melhoria da marca no mercado, novos clientes, novas fidelizações de clientes. É isso, porque fantástico, vai deixar a marca mais potente. Fantástico, né? É bom demais. Fantástico. Agora, vamos falar de erros, Viana? Fala de erro. Vamos falar de erro. Pela tua experiência aí, mais na tua linha aí de lixo eletrônico e tal, o que você vê de erro que as empresas cometem com muita frequência? Vamos começar com o ambiental, depois, se você souber algum de social e também de governança, né? Vamos trazer para o nosso público aqui os erros que as empresas mais cometem em cada pezinho do ESG. Legal, vamos lá. Então vamos na ordem. Vamos. ESG, vamos lá. Poxa, eu vou trazer aqui, obviamente que eu não vou citar nomes. Sim, claro, por favor, que senão seremos processados. Deus, exatamente, não queremos isso. De forma alguma. Mas só complementando, me perdoa. Imagina. E a ideia de trazer esses erros é no sentido de talvez esclarecer as pessoas.
né, para que elas não cometam os mesmos erros, para que elas possam se policiar, para que elas não façam a mesma coisa errada, né, Viana? Esse é o grande objetivo, é de ensinar. É por isso que nós estamos aqui. Exato. Então, assim, para trazer um exemplo, e esse é uma questão que a gente vivenciou na prática, a gente acabou chegando num cliente grande, onde ele solicitou para nós o descarte correto dos equipamentos de TI dele. Era uma grande empresa, então era um volume razoável. E olha que interessante, por que essa oportunidade apareceu? Porque o antecessor, ele tinha coletado determinados equipamentos também, em grandes volumes, porque é uma empresa grande. Só que ele não fez. Ele disse que faz a destinação final correta, que é o propósito da questão, e ele não fez. E resumindo a história, a CETESB achou, em determinado momento, pedaços do computador dele num lixão. Não, muito pior do que isso. Foi meio que num rio, num córrego, alguma coisa assim. E hoje, você cruzando dados, você chega na empresa. A sorte que a empresa ela tinha uma constatação ali de que ela tinha, contratado uma empresa, então não foi culpa dela. E aí eles foram dar as devidas tratativas. Mas você imagina, esse é um tipo de coisa que acontece. Caramba. E quando você tem essa preocupação de fazer a destinação correta com uma empresa idônea que está dentro de todas as certificações, você minimiza e praticamente deixa em zero a chance de acontecer algum problema e até causar um problema ambiental grande. Claro. Então esse assim, é um erro que a gente viu de perto. Eu já tinha ouvido falar, só para você saber, eu já tinha ouvido falar disso. E anos depois eu me deparei com essa situação e foi inclusive por isso que a gente conquistou esse cliente. Que legal. Então eu não diria que é um erro gigantesco. Isso ambiental, certo? Certo. Social, você se recorda de algum? Poxa, assim, também sem citar A gente nomes, até citou, querendo ou não, né? A gente falou, por exemplo, da falta de equidade. Do gênero, falta de equidade em raça, em idade, né? Em salário, mas deve ter outras, né? Até mesmo coligada ao ambiental, né, Viana? Por exemplo, se o cara gerou, ele gera algum tipo de resíduo, não talvez um lixo eletrônico, né? Sei lá, resto de tecido. Se é uma indústria têxtil, uma pequena indústria têxtil, ele joga aquele lixo na rua de qualquer jeito, fora do horário, onde passa o lixeiro, né? Se vier uma chuva forte, provavelmente vai arrastar o saco, que vai se rasgar, vai espalhar tudo aquilo lá, vai entupir o bueiro, consecutivamente vai alagar a rua, que vai afetar não só ele, mas também o entorno. Né? Fato, né? Fato. Assim, a gente já viu algumas coisas acontecerem em algumas empresas, clientes e não clientes, onde uma ação que ela tinha tudo para uma ação, por exemplo, social, onde ela tinha tudo para acontecer de forma positiva, porque é o intuito, meio que o tiro sai pela culatra, assim. Então, por exemplo, uma ação que visava fazer uma distribuição, por exemplo, de alimentos, alguma coisa assim para um grupo de pessoas ali, aqueles alimentos, por algum erro de alguém, eles estavam contaminados, por exemplo. Entendi. Então, isso acabou gerando problemas de saúde para aquele grupo. Então, uma coisa que era para ser muito legal e causar um reverb positivo para a marca, foi exatamente o contrário. Então, atenção aos detalhes, né? Você vai fazer, você fala, poxa, eu vou fazer um sopão ali, fazer uma coisa extremamente simples, mas às vezes uma coisa extremamente simples, se você deixa passar uma vírgula, você vai gerar o oposto. Um outro problema, né? Isso pode prejudicar a imagem da tua empresa, né, no mercado. Total. Então tem que ter um cuidado enorme, né, com as coisas que a gente acaba tendo. Às vezes, boa vontade, né? A gente tem boa vontade, mas se não tiver o devido cuidado, né, Viana, isso pode virar um revés aí para você, né? Sim. Fato. Viana, para quem quer começar agora, um pequeno empresário, um pequeno empreendedor, a trabalhar questões de ESG, por onde ele deve começar? Boa. Eu acho que assim, tem talvez o primeiro passo, o primeiro degrau que precisa ser conquistado seja esse executivo, esse pequeno grupo, né,
entrar um pouco no quesito de conhecimento. Então, fazer um pequeno curso, porque é fácil a gente falar, poxa, você pode fazer a ação XYZ, você pode ir para a prática direto? É possível. Hoje, com o Google, inteligência artificial, a gente traça um plano em minutos. Mas o que eu acho que é bacana, você começar pela parte de conhecimento, então entender os porquês, a raiz do negócio. Porque uma vez que você entenda isso, você consegue, poxa, então eu vou fazer... Aí você vai para o plano. No plano de ação. Você vai fazer 2, 3 ações para o meio ambiente, 1, 2 ações para o social e 1, 2 ações, uma ação para a tua governança. Legal. Pronto, você fez meia dúzia de ação, você já pode bater no peito e falar, pô, minha empresa é uma empresa ESG. E de novo, né, Viana? Você não precisa salvar o mundo, né? Faz a tua parte, né, cara? Faz a tua parte. Faz a tua parte. Mais fácil do que a gente imagina. Sem dúvida, sem dúvida. Poxa, que legal. Viana, você viu que tá passando rápido o tempo, hein? Meu amigo. Já estamos aqui há quase 1 hora batendo esse papo bacana. Leve. E leve, tá gostoso, cara. Por mim eu vou embora, mas senão fica muito cansativo para os nossos ouvintes e a gente pode também marcar um novo encontro, né, pra gente Com dar certeza. continuidade. A hora que você quiser. Mas eu quero te fazer ainda mais 2 últimas perguntas. Vamos lá. A primeira, na tua trajetória como empresário e especialista em sustentabilidade, qual foi o maior aprendizado que você teve ao trabalhar com ESG? Boa. Foi no momento que eu... Quando eu comecei a debruçar sobre esse tema, quando eu percebi, então, por exemplo, agora eu vou falar... Poderia te dar um exemplo de cada letra, mas eu vou te dar assim, um que é muito relevante, que é em relação ao meio ambiente, quando eu percebi que aqueles resíduos todos que a gente já estava trabalhando há anos, quando a gente começou a literalmente entender o impacto que a gente tinha mensalmente e anualmente no planeta e quanto aquilo trazia de receita. Então aquilo ficou, quando a gente entendeu isso de maneira efetiva e aquilo começou a ficar latente, a gente falou, não, peraí, aqui é onde a gente precisa estar, sabe? Que legal, cara, que legal. Que história, hein? E Viana, última pergunta. E aí eu quero que você olhe para essa câmera aqui. Câmera da verdade. A câmera da verdade, né? Qual recado você deixa para quem quer empreender com propósito e sustentabilidade em mente? Boa. Olha, fugindo um pouquinho do tema, eu acho que a gente precisa começar agora. Se eu pudesse dar uma dica, inclusive a gente faz essa brincadeira, pô, se eu pudesse falar com você há 20 anos atrás, o que eu falaria para mim, que eu falo para vocês e para toda quem está se interessando pelo tema? Começa agora, começa pelo simples, faz uma ação. Né? A gente não precisa pensar num mega plano tático, estratégico, não. Começa agora, faz o simples, faz o pequenininho, porque as coisas começam a acontecer e começando agora, você olha para trás daqui 1 ano, poxa, olha o que você construiu. Que legal, cara, que legal, que aula, hein? Que Viana, cara, obrigado. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por esse bate-papo, né? Eu tenho certeza aí que o pessoal vai curtir, né? Depois a gente vai criar aqui os cortes, né? Para a gente poder levar toda essa informação, toda essa rica informação que você nos trouxe para a sociedade, né? Que esse é o grande objetivo da Educa. Né? Boa. E muito obrigado mesmo, Viviana, pela tua presença. E vamos marcar um novo bate-papo, cara. Tem muita coisa ainda pra gente conversar, né? Vamos. Então, de novo, quero te agradecer. Foi um papo leve, rápido, passou, voando, né, cara? Quando você quiser, estou à disposição. Acho que tem muito. Dá pra gente aprofundar em diversas caixinhas aí do ESG. Mas acho que esse papo, como um pontapé inicial, foi bacana. Boa. E pessoal, mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês pela presença de vocês, por assistirem os vídeos da Educa. Vocês já sabem, tudo que a gente faz com muito carinho, com muita dedicação, no sentido de levar informações de qualidade para vocês. Informações que de alguma forma possa ajudar a você melhorar a sua vida. Esse é o grande objetivo da Educa Web Rádio. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal se você ainda não fez isso. Isso nos ajuda, né? Nos ajuda a levar, né, a Educa para novas pessoas. A gente acaba criando, né, ganhando um pouco de visibilidade dentro da plataforma. Então, por favor, se inscreva, ativa o sininho para você receber as notificações. A Educa é uma rádio, né? Então a gente faz aqui as gravações das entrevistas, vídeos explicativos sobre N assuntos,
Mas se você quiser escutar a nossa rádio, ela está no ar 24 horas por dia. Você pode escutar pelo próprio site da Educa, www.educawebradio.com.br. Agora, se você tiver um telefone Android, vai lá na Play Store, busca lá Educa Web Rádio, tem lá o nosso aplicativo, o nosso app, que você instala no teu celular para você poder acompanhar a Educa, né, a Rádio Educa, e também pela Alexa. Se você tiver uma Alexa, é só você dizer, Alexa, ligar Educa Web Rádio, que você já vai estar escutando nós. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês. E já sabe, qualquer dúvida também, manda para nós, né, Viana? Escreve para nós, manda um e-mail para nós, põe aqui no chat, qualquer dúvida que você tenha, a gente remete para o Viana e o Viana com certeza vai responder as dúvidas de vocês. Ah, antes de terminar, já estava me esquecendo, Viana. Pô, não pode. Qual é a boa? Pô, não, vamos falar da R3, rapaz. Bacana. Pô, até fiz uma preparação especial aqui, ó, R3, a tua empresa, né, cara? Então, Viana, fala um pouquinho pra nós, né, a R3, como que as pessoas podem entrar em contato contigo, enfim, o que vocês fazem? Legal. Obrigado, inclusive, de novo, pela oportunidade. Então, boa. A gente falou que teve um papo bacana sobre ESG. O que a R3 ela é uma operadora de logística reversa. Então, basicamente, a gente faz gestão de resíduos classe 2. Tá. Então, todo aquele tipo de resíduo que a gente já falou aqui, de TI, desmobilização de imóveis, recicláveis. A gente tem um galpão em Boituva, tá. Que é um galpão que a gente traz todo esse resíduo para fazer o tratamento do resíduo e de lá vai para as usinas. Então, tem aí na telinha o nosso telefone, o nosso site ali, o e-mail, contato@r3gestãoderesíduos.com.br. Então, estamos lá no Instagram também, @R3 Gestão de Resíduos. Boa. Deixo o nosso telefone, né? A gente deixa o telefone para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Perfeito. Estamos à disposição de vocês. Boa. Viana, mais uma vez, obrigado, irmão. Pessoal, obrigado, um beijo para vocês, fiquem com Deus, até a próxima. Seja bem-vindo. Você está na Educa Web Radio. Fala, galera, passando aqui para convidar vocês para conhecerem a Educa Web Radio. A Educa é uma rádio sensacional com uma programação incrível, além de muita informação de qualidade. Aqui você vai escutar o melhor do Classic Rock e os maiores clássicos dos anos 80, 90 e 2000. Dá uma olhada em nosso site para acompanhar a nossa programação. Além disso, temos uma novidade. A Educa Web Radio, a partir deste ano, está com as suas lives. Um espaço onde o conhecimento e a troca de experiências ganham vida. Nossas lives são transmitidas pelo YouTube e Facebook, conectando você a uma comunidade de aprendizado e discussão em tempo real. Aqui reunimos profissionais renomados do mercado e professores especialistas para discutir temas atuais, responder suas dúvidas e compartilhar insights valiosos. Para poder acompanhar as lives, siga os nossos canais e ative o sininho para receber as notificações. Para escutar a Educa, você pode baixar o nosso app na loja Play Store ou através do nosso site educawebradio.com.br. E se você tiver uma Alexa, basta dizer: Alexa, tocar Educa Web Rádio. Bem-vindo à Educa Web Rádio. Vem pra Educa.